Olá, boa tarde. Nosso grupo irá apresentar o trabalho referente à matéria de farmacologia com o tema ivermectina. Nosso grupo é composto pela Júlia Ximenes, Leonardo Fernandes, Lívia Castro, Luiz Gabriel, Raquel Ribeiro, Samara Pires e Sávio Costa. O nosso artigo é intitulado A Farmacocinética e Interações da Ivermectina em Humanos, uma mini revisão. Esse artigo ele foi publicado em 2008 na AAPS Journal, que é um jornal oficial da Associação Americana de Cientistas Farmacêuticos. O artigo ele é uma revisão das informações até então disponíveis sobre a farmacocinética e interações da ivermectina em humanos. Agora, dando uma breve contextualização sobre a origem da ivermectina. A ivermectina ela foi descoberta em 1979 e ela foi amplamente utilizada na medicina veterinária. Só depois, em 1987, ela foi estendida aos humanos. O primeiro cientista a pesquisar sobre foi o Satoshi Omura, que é um microbiologista e especialista em isolamentos de produtos naturais. Então, ele, com a sua grande habilidade, ele conseguiu isolar novas cepas da bactéria Streptomyces em seu laboratório. E dessas culturas, ele conseguiu isolar as 50 mais promissoras, com a intenção de analisá-las contra a atividade de micro-organismos nocivos à saúde. Então, posteriormente, William Campbell, que é um especialista em biologia de parasitas, ele prosseguiu os estudos de Omura. E ele observou que uma dessas culturas apresentava eficácia contra parasitas. E depois de purificar esse agente ativo, ele batizou de avermectina. E posteriormente foi convertido em ivermectina. Então, a ivermectina ela pode ser testada em humanos e assim comprovou que ela possuía atividade contra doenças parasitárias. Então, esses dois cientistas eles criaram essa nova classe de fármacos com uma grande eficiência contra doenças parasitárias. Então, essa aqui é uma reação da preparação da ivermectina a partir da hidrogenação catalítica seletiva da avermectina. Então, é a avermectina, que é o número 1, sendo transformada em ivermectina, que é o número 3. Características gerais. A ivermectina é um medicamento antiparasitário que possui um amplo espectro de atividade, alta eficiência e uma ampla margem de segurança. Ela é indicada para o tratamento de oncocercose, filariose linfática, estrongiloidíase e sarna. É encontrada na forma sólida, em comprimidos, e é administrada por via oral. Sobre a posologia, a ivermectina é muito potente e possui dosagens eficazes em níveis anormalmente baixos. No tratamento de oncocercose, a dose ideal de ivermectina é de 150 microgramas por quilograma, mas a frequência de administração vai variar de 1 a 3 vezes ao ano. No tratamento de escabiose, ela vai ser eficaz após uma única dose oral de 200 microgramas por quilograma e muitas das vezes vai envolver 2 ou 3 doses repetidas, separadas por um intervalo de 1 ou 2 semanas. O artigo possui um foco na farmacocinética da ivermectina. Portanto, nós iremos comentar sobre a absorção, distribuição e o processo de eliminação desse fármaco, destrinchando ali a metabolização e a excreção. A via oral é a única aprovada para humanos. Além disso, a gente precisa comentar alguns modelos que vão ser importantes quando a gente estiver falando principalmente da distribuição. Existe o modelo monocompartimental, onde o organismo ele é comprimido a um compartimento, ele é simplificado a um compartimento. Então, nesse modelo,
a gente considera que o fármaco ele é absorvido e distribuído de modo instantâneo e homogêneo por todo o organismo. Então você tem apenas ali um compartimento. Também o artigo vai comentar sobre o modelo bicompartimental, onde nós já vamos ter 2 compartimentos. E aqui esse modelo ele vai ter um compartimento que é o central e um compartimento periférico, o que faz sentido com a lógica da distribuição. Afinal, a gente vai ter alguns tecidos que são mais bem perfundidos e outros tecidos que são um pouco menos perfundidos. Então, a gente aqui já vai ter a administração da dose, o processo de absorção, tá? E aí essa perfusão por compartimento periférico, para um compartimento periférico. Em relação à absorção, apenas fazendo uma revisão e uma conceituação, a gente tem que entender que a absorção ela envolve o processo de passagem desse fármaco por barreiras existentes no organismo. Isso ocorrendo entre o sítio de administração e o compartimento vascular, para a partir dali esse fármaco ser distribuído pelo organismo. Existem fatores que irão afetar esse processo, como fatores que estão relacionados ao fármaco, como a solubilidade e a permeabilidade. Além disso, existem fatores relacionados à fisiologia, como o esvaziamento gástrico. E também fatores relacionados ao paciente, ao indivíduo, como, por exemplo, a idade e o sexo. Nesse contexto da absorção, a gente tem um conceito muito explorado no artigo, que é o conceito de biodisponibilidade, onde a gente tem uma fração inalterada que vai alcançar essa circulação sistêmica. Isso ocorrendo a partir de uma administração por qualquer uma das vias. O artigo faz uma comparação entre 12 mg de ivermectina, solução oral, comprimido e cápsulas aplicados a indivíduos saudáveis. Muito provavelmente pelo fato dessa solução ela ser uma solução etanólica, e isso ali tem uma influência na biodisponibilidade, a gente teve o dobro de disponibilidade sistêmica, quando comparado ali a essas formas sólidas. Entre essas formas, comprimidos e cápsulas, já não teve ali uma diferença significativa. Aqui na tabela 1 a gente consegue observar essa comparação. Então aqui na referência 11 tem justamente isso. 12 mg de solução, 12 mg de comprimido e 12 mg cápsula, onde a gente consegue ver que a concentração plasmática máxima para a solução é bem maior do que as outras, Aqui a gente tem 81. Contudo, o tempo máximo para poder atingir essa concentração entre essas 3 formas não teve ali uma diferença significativa, Ficou um tempo ali bem próximo. Outra comparação importante que o artigo faz e a gente consegue visualizar nessa tabela seria a comparação entre indivíduos saudáveis e pacientes com oncocercose, onde foi administrado 150 microgramas por quilograma, aqui na referência 12, tá? E a mesma dose para pacientes ali com oncocercose, também na referência 12. E a gente consegue ver que a concentração plasmática máxima entre eles não tem uma diferença muito significativa. Também o tempo máximo para poder atingir essa concentração também não tem ali uma diferença muito significativa. Com isso a gente conclui que esses parâmetros farmacocinéticos que foram calculados, eles não têm diferença ali significativa entre si. O artigo ainda traz a informação de que em pacientes com estrongiloidíase disseminada, atingir níveis adequados dessa ivermectina pode se encontrar prejudicado. Isso quando administrado por via oral. Então ele faz uma comparação ali, desses níveis que são atingidos por via oral. Tem um nível ali de 1,1 nanograma por ml após a ingestão de uma dosagem de 1.000 microgramas por quilo em 3 dias consecutivos. E compara ali com a administração subcutânea de 200 microgramas por quilo injetados a cada 2 dias,
Isso realizado ali por um período de uma semana. Lá no final da semana foi verificado, né, um aumento dos níveis para 7,9 nanogramas por ml. O que mostra que, nesse caso, a ivermectina parenteral é uma melhor opção, o que evidencia a necessidade de vias alternativas de administração de ivermectina, dependendo aí do caso do paciente. Bom, iria comentar um pouco em relação à distribuição da ivermectina, mas em farmacocinética, o que seria a distribuição? Basicamente, a distribuição nada mais é do que o processo em que o fármaco, após a administração ou mesmo após ocorrer a absorção, distribui-se pelos tecidos a partir da corrente sanguínea. Isso logo após o reconhecimento do sítio de ligação. E linkando isso com o volume de distribuição, né, com o VD, o VD basicamente seria um parâmetro ligado à concentração total de um fármaco no plasma ou fluido. Sendo assim, o volume de distribuição é um volume hipotético do fluido ou plasma, no qual o fármaco encontra-se dissolvido e, consequentemente, distribuído. Mas por que hipotético? Por que um volume hipotético? Porque não é possível determinar o volume real no qual o fármaco é distribuído, por isso é um volume hipotético. E para encontrar o VD, né, para obter o VD, é necessário utilizar a fórmula VD, né, como é visto no slide, VD igual a D, que é dose administrada, sobre CP, sendo CP a concentração do fármaco no sangue. E agora em relação à ivermectina, né, propriamente dita, ela possui uma alta lipossolubilidade. Sendo assim, ela consegue distribuir-se com uma grande facilidade pelo organismo. E relacionando o medicamento com a oncocercose, como o nosso artigo sugere, é visto que a distribuição do medicamento não é afetada por essa doença, certo? E em relação ao VD, né, em relação ao volume de distribuição observado, após a administração de ivermectina, tanto em pessoas saudáveis quanto em pessoas com oncocercose, é visto que em pessoas saudáveis o VD foi de 3,1 e 3,5. Isso após a ingestão de 6 e 12 miligramas de ivermectina, como é visto no slide, respectivamente. E em pacientes com oncocercose, com 6 miligramas de ivermectina, o VD da ivermectina foi de 9,9 e o tempo médio de residência foi de 3,7 dias, também visto no slide. E, por fim, a ivermectina é capaz de ligar-se fortemente a proteínas plasmáticas, tanto em pessoas saudáveis quanto em pessoas com oncocercose, onde em pacientes que possuem oncocercose, a ligação é conseguida junto à albumina sérica. E é importante salientar que em regiões que há presença de, por exemplo, desnutrição ou mesmo hipoalbuminemia, as pessoas que possuem essas enfermidades acabam possuindo uma redução nas proteínas plasmáticas. Logo, essas pessoas acabam possuindo frações livres de ivermectina pelo organismo. Agora falando sobre a eliminação desse medicamento, atualmente os estudos sobre o metabolismo da ivermectina em humanos são relativamente escassos. Porém, o que já temos é que esse medicamento ele é extensivamente metabolizado por microsomas do fígado humano pelo citocromo P450. A isoforma predominantemente responsável pela biotransformação desse composto no fígado é o citocromo P450 3A4, onde ele converte a droga em pelo menos 10 metabólitos, sendo a maioria deles derivados hidroxilados e desmetilados. No plasma, houve presença de metabólitos radioativos após a administração oral de ivermectina em voluntários saudáveis. Porém, nenhuma diferença na meia-vida de eliminação foi detectada entre indivíduos saudáveis, nem com oncocercose. Isso também sugeriu que a cinética da ivermectina, ou seja, sua meia-vida de eliminação, que é de cerca de um dia, estava um tanto desconectada da sua farmacodinâmica, ou seja, eventos antiparasitários que persistem por vários meses após uma única dose da droga.
Em relação às vias de excreção, a ivermectina e seus metabólitos foram excretados na maior parte pelas fezes e em apenas 1% na urina. A identificação positiva foi obtida para a presença do monossacarídeo 3-O-desmetil H2B1A na urina e 22,23 de hidrovermectina B1A nas fezes. Outros autores, porém, tentaram determinar a ivermectina na urina e não encontraram o medicamento original, tampouco seus metabólitos. Finalmente, no leite de mulheres saudáveis, administrado 150 microgramas por quilo, a concentração máxima de 14,1 nanograma por ml foi atingida em 6 horas e meia. Com base nessas informações, uma criança amamentada receberia uma dose média de apenas 2,75 microgramas por quilo por meio do leite. Sendo assim, esses autores não recomendam a exclusão de mães que amamentam em terapias de ivermectina em massa, pois elas representam apenas 5 a 10% da população nas áreas hiperidêmicas com oncocercose. Já em relação às interações medicamentosas, vários autores avaliaram o efeito da coadministração da ivermectina com diferentes medicamentos empregados para controlar eumintos. Para interromper a transmissão da oncocercose em humanos, a combinação de ivermectina e doxiciclina é altamente eficaz em pacientes infestados. A posologia utilizada foi uma dose única de 200 microgramas por quilograma do antieumíntico e 100 miligramas por quilograma diariamente por 6 semanas do antibacteriano. A doxiciclina pode matar as bactérias endosimbiontes Wolbachia, que um nematóide Onchocerca volvulus precisa para sobrevivência e embriogênese. A doxiciclina mata mais de 60% das larvas das fêmeas adultas e esteriliza ou diminui a fertilidade daquelas que sobrevivem. Mas a doxiciclina não mata microfilárias. Então, com essa coadministração, a ivermectina tem ação aumentada, que induz a eliminação de microfilárias. Já outros estudos mostraram que para controlar a oncocercose, a combinação de ivermectina com outras drogas não oferece vantagem sobre a ivermectina sozinha. Assim, em pacientes infectados, a ingestão de ivermectina não teve efeito sobre a cinética de uma dose oral de albendazol e não houve efeito aditivo de ambos os medicamentos contra o parasita em comparação com a ivermectina administrada sozinha. O mesmo ocorreu com a combinação de ivermectina mais amorcazina e ivermectina mais levamisol. Essa associação não foi nem microfilaricida, nem mais eficaz contra as microfilárias e os vermes adultos, do que a ivermectina sozinha. Embora tenha sido observado que o levamisol aumentou a biodisponibilidade plasmática da ivermectina nos pacientes do estudo. Então, as informações sobre a influência dos alimentos na farmacocinética da ivermectina, assim como o conhecimento da influência do álcool no comportamento cinético da ivermectina, elas ainda são muito escassas, Porém, pode-se afirmar que a congestão de bebidas alcoólicas, à medida que se administra o medicamento, não é recomendada, Isso é devido à associação da ivermectina com receptores GABA, e o efeito do álcool no sistema nervoso central. Já em relação aos alimentos em potencial interação, o artigo traz uma pesquisa onde foi administrada a ivermectina a 16 indivíduos, com água ou suco de laranja, e com o suco de laranja teve que a área sobre a curva de concentração sanguínea, versus tempo, diminuiu. E aí no campo da farmacocinética, a gente tem que a área sobre a curva é a integral definitiva de uma curva que descreve a variação de uma concentração de medicamento no plasma sanguíneo em função do tempo, E aí o artigo traz até essa análise e aí ele mostra, que essa diminuição pode ser explicada, pois possivelmente constituintes de sucos de fruta são inibidores potentes de certas drogas transportadoras. E aí, trazendo uma conclusão junto ao artigo, a gente tem que, embora a eficácia da ivermectina tenha sido estabelecida em humanos
contra diversas doenças parasitárias, as propriedades farmacocinéticas desse composto são pouco conhecidas em humanos. Existem potenciais interações da ivermectina medicamentosa, né, com outras drogas, assim como interações com alimentos, né? E essas devem ser consideradas durante o uso terapêutico desse medicamento. E aqui estão nossas referências também. Obrigado.